Olá, vamos conversar sobre Casa Grande Senzala, do sociólogo, historiador e, por que não dizer, antropólogo Gilberto Freire. Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e mais tarde de negro na composição. Quando Gilberto Freire criou a noção de que ser brasileiro é ser mestiço e que a nossa brasilidade originou-se no que ele chama dinâmica da Casa Grande e Senzala, nós temos aqui então que uma brasilidade foi forjada, foi criada especialmente a partir de encontros culturais dos mais variados. As matrizes branca, indígena e africana teriam então se encontrado nesse engenho, nesse latifúndio, e a partir daí nós temos um comportamento, uma forma de agir, uma forma de pensar o próprio mundo que vai se espalhar por grande parte do Brasil. Evidentemente, Freire não afirma que o engenho é todo o Brasil, porque no mesmo contexto dos engenhos, no mesmo contexto da colonização, nós temos também outras realidades acontecendo em outros lugares. Lembrando que o Brasil, nesse caso, é um vasto território onde várias dinâmicas de mestiçagens, dinâmicas culturais, estavam acontecendo ao mesmo tempo do engenho, ou dessa noção de Casa Grande Senzala do Gilberto Freire. Quando nós pensamos a mestiçagem, é preciso deixar claro que o brasileiro para Freire é resultado, é consequência dessa mestiçagem entre as chamadas matrizes raciais ou culturais. Então, em 1933, quando ele publica seu livro, essa noção passa de uma maneira muito forte. O brasileiro ele é mestiço, ele é mestiçado, ele é resultado, ele é o efeito de encontros culturais raciais. Ora, o que fica nessa noção freiriana é de que a cultura é um conjunto de costumes, é um conjunto de hábitos, de crenças. E essa cultura brasileira, quando nós tentamos defini-la em poucas palavras, acaba que a gente comete algum erro, algum equívoco. Não existe uma cultura geral para todos. Em cada território, na demarcação das territorialidades, nós temos culturas que vão dar soluções diferentes para problemas como alimentação, abastecimento de água, transporte, conhecimento dos recursos naturais, identificação de rios, colinas, picos, montanhas, rochas, formas de casamento, formas de vivência da religiosidade e aí por diante. Na verdade, Freire diz que a Casa Grande é brasileirinha da Silva. Isso é uma expressão tirada do livro dele. E quando ele diz que a Casa Grande é brasileirinha da Silva, talvez ele esteja interpretando a originalidade desse evento social e cultural que é a Casa Grande no Nordeste do Brasil. Nesse sentido, todas as vezes que nós deslocamos portugueses, deslocamos indígenas e deslocamos africanos para um determinado lugar, para uma determinada vivência numa territorialidade, nós vamos ter uma geração que não é espontânea, onde nós temos a geração de uma cultura onde as melhores soluções para os problemas cotidianos vão aparecer. Para sobreviver, é preciso dar resposta ao meio ambiente, da resposta à fome, da resposta ao sono, da resposta à morte, às doenças. Ora, cada cultura tem uma forma de abordar isso. No engenho, no caso do Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire está dizendo que nessa plantation, que nesse engenho, que nesse lugar, criou-se a possibilidade de uma dinâmica racial e de uma dinâmica cultural que representa muito do que é ser brasileiro. Isso no caso em 1933. Uma das afirmações mais interessantes de Casa Grande Senzala é a respeito do papel do senhor de engenho, aquele que é o dono da propriedade. A Casa Grande, que é o lugar
onde a família do senhor de engenho vivia, vai ser habitada e entrecortada pela presença de escravos. Nesse caso, esse contato vai acontecer o tempo todo. Então existe uma dinâmica entre a casa grande e a senzala, evidente. Mas o que o Gilberto Freire tenta insistir é na noção de que existe o privilégio do português que comercializava seus produtos, no caso, o açúcar, fazia exportação do açúcar. Esse privilégio é o privilégio do descanso, é o privilégio de cochilar na rede e o privilégio da cópula ou da intoxicação sexual. Nesse caso, é interessante perceber como que esse gesto de copular com as mulheres que são, de certa maneira, suas servas, que estão sob a sua autoridade, sob o seu mando, sob o seu comando, é uma das dimensões da mestiçagem ou da miscigenação. Então nós temos aqui um ponto fundamental. A hierarquia patriarcal do senhor de engenho gera, em algum momento, encontros raciais, porque do encontro desse senhor, a cópula dele com escravas e escravizadas, vão nascer filhos que são mestiços. E que, nesse caso, nascendo no Brasil, são brasileiros. Dependendo como essa criança era tratada na casa grande e na senzala, pode sim se tornar um escravo, mais um escravo para a senzala, para servir o senhor, ou pode ter também algum privilégio, digamos assim, da casa grande. Tá? Eu não estou querendo dizer aqui, né, que ele é racista, mas que a mentalidade do evolucionismo spensiano está muito ligada aqui à concepção dele de mestiçagens. Existe algo na fundamentação freiriana que nos leva à ideia de que um grupo é melhor do que o outro. E mais do que isso, há uma certa naturalização da violência, no sentido de que a gente pode criticá-lo por não ter condenado a própria escravidão, a própria escravização de pessoas e o próprio uso do corpo das mulheres escravas por esse português ou por esse branco que ficava ali cochilando e disponível para cópula a qualquer momento do dia. Uma outra noção que nós precisamos rever e que muitas vezes dizem que vem da leitura de Gilberto Freire é exatamente a noção de que os índios, os indígenas, são indolentes, são preguiçosos. Então é como se houvesse em algumas famílias pessoas mais preguiçosas porque herdaram o sangue da sua bisavó indígena e aí por diante. É uma explicação bastante purista, bastante inocente, bastante ingênua, porque nós somos seres culturais. Nós não herdamos indolência pelo sangue. Isso é um dado biológico. Nós herdamos a indolência, se é que herdamos, nesse caso não herdamos, porque o índio jamais foi preguiçoso, né? O índio caça, o índio constrói. Quando nós criamos essa noção de que o índio é indolente, preguiçoso, é porque no momento em que houve a substituição da escravização indígena pela escravização africana, que era mais lucrativa, precisou-se então desvalorizar, desqualificar a escravização dos gentios, ou dos negros da terra, como se chamava na época. É por isso que a supervalorização, o lucro com o mercado escravista africano para o Brasil, tirou, de certa maneira, o protagonismo da escravização indígena. E por isso houve uma desqualificação dos indígenas, afirmando que eles não eram devotados ao trabalho. É brincadeira pensar isso, né? Porque a cultura indígena, a marca da cultura indígena é o trabalho. Seja a caça, seja a construção das ocas, e seja, acima de tudo, a própria preservação da vida, através de riquíssimos mecanismos culinários. A domesticação de animais, e tudo isso é um rigoroso trabalho, um aprendizado que vai passando de pai para filho. Chamar indígenas de preguiçosos e indolentes é uma forma de racismo, ou, se quisermos também, é uma forma de desqualificação cultural, porque em algum momento precisou-se mais qualificar o trabalho dos escravos africanos e desvalorizar a escravização dos gentis brasileiros. Por fim,
é importante lembrar que Gilberto Freire é uma obra incontornável para conhecer melhor os estudos culturais no Brasil. Mas não devemos nos ater somente à leitura do livro, mas também atualizar as críticas que foram feitas nesses quase 100 anos de estudos culturais no Brasil. A própria história cultural também fez grandes avanços e, nesse sentido, ouvir outras vozes que fazem críticas ao pensamento freiriano e que são justificadas porque o pensamento não é estanque e não está parado no tempo. Todo estudo cultural, ele, em algum momento, realiza sua função e depois ele vai, com um certo passar do tempo, ele vai se tornando, digamos assim, menos necessário, menos fundamental. Naquele momento, em 1933, Casagrande Senzala cumpriu seu papel. Hoje nós temos outros autores que fazem críticas à obra freiriana e é bom que a gente leia, se atualize e, acima de tudo, questione aquilo que era natural para ele em 1933. Uma espécie de sadismo do branco e de masoquismo da Índia ou da negra terá predominado nas relações sexuais, como nas sociais do europeu, com as mulheres das raças submetidas ao seu domínio. O furor femeeiro do português se terá exercido sobre vítimas nem sempre confraternizantes no gozo, ainda que se saiba de casos de pura confraternização do sadismo do conquistador branco com o masoquismo da mulher indígena ou da negra. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima.